Olá, vamos começar a trabalhar novamente, porque não é a primeira vez que eu falo da neurose obsessiva. Vamos falar sobre a curiosa estrutura psíquica desses sujeitos. Há 3 grandes momentos na obra de Freud onde ele faz referência à questão da neurose obsessiva. Em 1896, na Etiologia das Neuroses, depois, no caso mais importante, onde ele trata a questão da neurose obsessiva, que é o famoso caso O Homem dos Ratos, em 1909, e depois no texto Inibição, Sintoma e Angústia, em 1926. Mas é bem verdade que em vários momentos Freud comenta a questão da neurose obsessiva. Inclusive, num texto muito importante, que é o texto Totem e Tabu, ele vai falar desse, e por isso ele vai chamar a neurose obsessiva como a neurose por excelência, porque dá a própria estrutura de submetimento do sujeito à lei do significante. No texto Totem e Tabu, ele vai falar dessa lei do pai. A questão do obsessivo é sempre a problemática com o pai e a questão com a morte, né? Freud vai nos dizer que a histeria vai ter sua origem na experiência de uma certa passividade sexual, onde o sujeito está numa posição de indiferença. Na neurose obsessiva, ele vai dizer que houve um acontecimento extremamente prazeroso, que o sujeito fica tentando retornar a esse momento sempre. Portanto, a característica mais importante na neurose obsessiva é esse caráter regressivo a esse momento onde ele pretende alcançar esse gozo excessivo, que, aliás, é a causa da sua culpa, né? Esse gozo muito pregnante e que vai justamente ser a origem das suas recriminações, né? A primeira investigação de Freud, a propósito da questão da neurose obsessiva, lhe deu a oportunidade de mapear as questões sintomáticas dessa estrutura psíquica. Para ele, então, há uma regressão de libido, né? A essa fase chamada fálico anal, que é a fase de estruturação psíquica onde o sujeito terá que se submeter às regras de convívio. Portanto, diz respeito ao controle dos esfíncteres, a toda a norma social e tudo mais. Ele vai dizer também que haveria uma dupla regressão que conduziria, de certo modo, a uma espécie de perversão sem recalque, sendo o primeiro tempo o da fixação nesse momento de um gozo extremo, né? E que, na medida em que o sujeito é privado de satisfazer essa libido, levando o sujeito a esse gozo excessivo, ele vai se tornar neurótico exatamente por isso, né? Porque as representações que surgem, né, elas colocam para esses sujeitos sempre uma situação de extrema destruição, ou eu ou o outro, né? No mais além do princípio do prazer e no texto Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai aprofundar as suas reflexões sobre o caráter do erotismo anal, que é muito importante na neurose obsessiva. Vão aparecer os questionamentos sobre o masoquismo primário, que é esse do submetimento à lei do significante, né? E também a questão da compulsão à repetição.
Entretanto, há um elemento central que vai necessitar ser melhor analisado, e que é toda a problemática do obsessivo em relação à questão do super-eu, né? O caráter feroz, exigente e perturbador do super-eu. Eu vou hoje parar por aqui, a gente tem muita coisa para ver, eu só vou anunciar para vocês a live que eu vou fazer sobre distúrbios alimentares na segunda-feira agora, dia 17, pelo Instagram da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, cujo endereço é @ e aí em letras minúsculas, Escola Lacaniana de Psi, _ e o RJ também em minúsculas. Aguardo vocês lá, é no espaço Conversa de Analista. Eu vou estar com uma colega que vai estar me entrevistando, que é a Helena Afonso. Aguardo vocês lá. Um grande abraço. Ah, sim, muito importante, é às 4 horas da tarde. Até!